Meus amigos, vamos tratar, a partir desse momento, de um assunto relacionado com o Brasil. Trata-se da proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, que, na nossa opinião, é absolutamente inócua, totalmente ineficaz. Por que eu considero ineficaz essa proposta? Porque ela é incapaz de elevar a eficiência e eficácia do Estado brasileiro na promoção do desenvolvimento nacional. O governo Bolsonaro enviou proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional recentemente. O texto acaba com a estabilidade para novos servidores, mas mantém todos os direitos para os servidores atuais. Além disso, a proposta extingue promoções automáticas e diversos benefícios considerados pelo Ministério da Economia como privilégios. O texto, porém, não mexe em todos os privilégios, mantendo, por exemplo, dos magistrados, dos parlamentares, dos militares e dos membros do Ministério Público, que são as categorias que estão entre aquelas que têm a maior remuneração e benefício no serviço público. A proposta de reforma administrativa tem impacto mais brando do que o governo pretendia, do ponto de vista orçamentário. A curto prazo, nada modifica do ponto de vista orçamentário. E também do ponto de vista da eficácia da reforma administrativa, é zero. Simplesmente não contribui para nada. Trata-se de uma reforma administrativa de governo ineficaz, por não contribuir, portanto, para elevar a eficiência e eficácia da máquina administrativa do Estado no Brasil. Um ponto que eu queria observar para todos vocês é que quem lida com o planejamento estratégico, nós, por exemplo, temos muitos anos, mais de 50 anos de atividades profissionais. Muitas dessas atividades profissionais relacionadas com o planejamento estratégico de organizações. Além disso, na condição de professor universitário, ministrei, entre várias disciplinas, uma disciplina que lida exatamente com planejamento estratégico em várias instituições de ensino. Então, eu digo com, digamos assim, conhecimento de causa, não só do ponto de vista teórico, como do ponto de vista prático. Então, como eu disse, quem lida com o planejamento estratégico sabe que a estratégia deve sempre preceder a estrutura. Isto é, após a formulação da estratégia, deve ser delineada uma estrutura organizacional correspondente a essa estratégia. Se houver mudança de estratégia, tem que haver mudança de estrutura. Aliás, essa prática nunca existe. E às vezes os governos mudam de estratégia e a estrutura continua a mesma, que é uma excrescência do ponto de vista administrativo. Ao contrário desta formulação, que há pouco falei, no Brasil, os governos que se instalam em todos os níveis não mudam a estrutura governamental, como já lhes disse. O sucesso de uma empresa e de um governo depende da estratégia e da estrutura. Depende das duas coisas. A estrutura é o modo básico pelo qual as diversas atividades da organização são organizadas. Então é importante que hajam determinados órgãos que cuidam de determinadas
especialidades, como, por exemplo, cuidar da parte financeira numa empresa, por exemplo. Se é uma empresa industrial, a área ligada à produção, propriamente dita. A área ligada, por exemplo, a materiais. A área ligada a suprimentos, de modo geral, logística, né? A parte de transportes. Então, essa estrutura ela tem que trabalhar de forma articulada, cada órgão uns com os outros, a fim de que a estrutura funcione e que contribua para realizar a estratégia delineada. Então, como eu já lhe disse, a estrutura é a primeira alavanca do sucesso de uma empresa ou de um governo. A segunda alavanca diz respeito à liderança. É necessário que o governo tenha uma liderança competente, ou lideranças competentes, nas diversas áreas, nos diversos ministérios. Como numa empresa é importante que haja lideranças nas diversas áreas da empresa, na área da produção, na área financeira, por exemplo. Então, a liderança é a segunda alavanca do sucesso. E, evidentemente, que a liderança estabelece, digamos assim, um estilo efetivo e também define o pessoal necessário e habilitado para executar a estratégia. Então é importante que, no que diz respeito à liderança, há necessidade de estabelecer um estilo efetivo de liderança que faça com que possibilite ter sucesso na execução da estratégia, e também é necessário que nessa estrutura organizacional é necessário que exista o pessoal necessário e habilitado para executar a estratégia. É preciso que tenha competências necessárias dentro da estrutura para tocar a estratégia. E, evidentemente, a liderança tem que estar presente para poder coordenar todas essas competências na execução da estratégia proposta. E a terceira grande alavanca diz respeito à cultura, que são os valores compartilhados, que criam as normas de comportamento individual e dá o tom da organização. Então, são esses os três elementos que são fundamentais para o alcance do sucesso, tanto de uma empresa quanto de um governo. A estratégia e a estrutura são formadas de maneira interdependente. De modo geral, nos governos, não é o caso das empresas, que de modo geral as empresas se preocupam muito com isso, de dispor de uma estrutura que seja capaz de implementar a estratégia. Mas no Brasil nem sempre acontece isso, que os governos propõem estratégias, muitos dos governos propõem estratégias, mas as estruturas não acompanham, não são, digamos assim, aderentes, não atendem exatamente às necessidades impostas pela estratégia. Então, como eu disse, estratégia e estrutura devem existir e operar de forma interdependente, cada uma influenciando e sendo influenciada pela outra, e que ambas são condicionadas pelo ambiente onde a organização atua. Então, a estratégia e a estrutura têm que estar condicionada com o ambiente onde a organização atua. Então, por exemplo, se nós temos o Brasil, que tem diferentes regiões com características diferentes. Então é importante que em cada região as estruturas estejam compatibilizadas com as necessidades do ambiente onde aquela estrutura deverá operar. Da mesma forma que a estratégia tem que estar condicionada com esse ambiente. Então, estratégia e estrutura, ambas
são interdependentes e devem estar condicionadas com ambientes onde efetivamente a organização, seja empresa ou seja governo, atua. Este tipo de formulação estratégica não tem sido a prática dos diversos governos no Brasil, tanto no passado como no presente. Se nós levarmos em conta o que aconteceu na história do Brasil, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que houve 3 momentos em que as estruturas governamentais no Brasil foram, digamos assim, implementadas com efetividade. A primeira ação efetiva de estruturação foi exatamente no governo Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, como também de 1950 a 54. O governo Getúlio Vargas exerceu 2 governos e ele montou a estrutura que ainda é dominante no Brasil, que ainda prevalece no Brasil. A estrutura organizacional do governo Vargas foi montada de 1930 até 1954, ela ainda prevalece em muitos aspectos. Houve alterações nessa estrutura no governo Juscelino Kubitschek, quando Juscelino Kubitschek introduziu estruturas regionais de desenvolvimento regional, como é o caso da Sudene, no Nordeste, da Sudã, na Amazônia, do Sudeco, na região Centro-Oeste, e Sudesul, no sul do Brasil. A presença da Sudene, como também da Sudã, foram 2 iniciativas muito importantes, porque foram através dessas 2 estruturas de desenvolvimento regional que o Nordeste e o Norte do Brasil se industrializaram. Então isso foi adotado a partir do governo Juscelino Kubitschek e foi aprofundado durante os governos militares. Então essas foram as mudanças que ocorreram na estrutura organizacional do Brasil a partir do governo Getúlio Vargas, que promoveu essa mudança com base em um plano de desenvolvimento, em uma estratégia de desenvolvimento, que tinha como carro-chefe a industrialização do país. Bem, o Estado no Brasil é ineficiente e ineficaz porque não fazem planejamento estratégico. Os governantes não fazem planejamento estratégico. Não formulam estratégia de desenvolvimento e não implantam estruturas compatíveis com as estratégias. Este é o caso do governo Bolsonaro, que não possui um plano de desenvolvimento para o Brasil, razão pela qual não possui uma estratégia de desenvolvimento para o país. Sem uma estratégia, não é possível conceber uma estrutura organizacional consistente. Isto explica a proposta ineficaz de reforma administrativa que o governo apresentou para aprovação no Congresso Nacional. Como o governo não tem um plano de desenvolvimento, não tem uma estratégia de governo, então a estrutura ela foi colocada de forma sem nenhum nexo com a estratégia, nem muito menos com a existência de um plano de desenvolvimento que não existe na prática, porque o governo Bolsonaro não tem plano de desenvolvimento. Então o país, quer dizer, opera sem rumo. Essa é a realidade. Sem uma estratégia, não é possível conceber uma estrutura governamental consistente. Isso explica a proposta ineficaz de reforma administrativa do governo Bolsonaro. Enquanto o governo Bolsonaro demonstra ser incompetente na formulação de uma proposta de reforma administrativa, o Brasil continua se defrontando com a fragilidade das estruturas organizacionais dos governos federal, estadual e prefeituras municipais.
É flagrante a falta de integração desses níveis de governo na promoção do desenvolvimento nacional, regional e local. Associe-se a esse fato a existência de estruturas organizacionais inadequadas em cada um dos níveis, federal, estadual e municipal, que inviabilizam o esforço integrativo nessas instâncias de governo. A falta de integração das diversas instâncias do Estado no Brasil é, portanto, total, fazendo com que a ação do poder público se torne caótica no seu conjunto, gerando, em consequência, deseconomias de toda a ordem. Este comportamento caótico se manifesta flagrantemente no governo Bolsonaro. As estruturas organizacionais do governo em todos os níveis no Brasil estão superadas. É inadmissível que os governos federal, estadual e municipal superponham esforços. Ou seja, há ações nesse nível de governo que, digamos assim, se sobrepõem, se superpõem. E isso vem ocorrendo em muitos setores, exaurindo os parcos recursos colocados à disposição de cada um deles, e que não passem a atuar com base em estruturas regionais, nas quais estejam presentes todos os órgãos federais, estaduais e municipais interessados em seu desenvolvimento. A tese que eu defendo é de que no Brasil nós deveríamos operar com base pelo menos em 4 estruturas regionais: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil, e eu diria 5 estruturas regionais, incorporando também a região Sudeste. Todas as regiões deveriam, digamos assim, ter estruturas regionais, de desenvolvimento regional, a fim de que as ações, tanto do governo federal, quanto dos governos estaduais vinculados a cada uma dessas regiões, como também os municípios a eles relacionados, trabalhem de forma articulada. Então é necessário que haja uma estrutura regional que promova essa integração nas ações, em termos de projetos, programas, projetos e atividades. De tal maneira que os resultados sejam benéficos não só para cada região isoladamente, ou para cada estado da federação vinculado a cada região e município, como também para o país como um todo. Esta seria uma estrutura que possibilitaria ganhos para todos. Aí você aumentaria a eficiência e eficácia da estrutura do ponto de vista do desenvolvimento das ações previstas em um plano que o governo deveria possuir para promover o desenvolvimento do país. Então, como eu estava lhes dizendo, é necessário que essas estruturas federal, estadual e municipal, elas atuem de forma integrada, com base em estruturas regionais, nas quais estejam presentes todos os órgãos federais, estaduais e municipais interessados em seu desenvolvimento. Para solucionar esse problema, seria necessário fazer com que os governos federal e estaduais assumissem funções normativas e de planejamento global, regional e setorial, em bases integradas, enquanto que as prefeituras municipais, além de promover o planejamento de suas cidades e executar a parte executiva, tocar a parte executiva, os órgãos de desenvolvimento regional também deveriam tocar a parte executiva juntamente com as empresas estatais.
Então, os órgãos executivos seriam as prefeituras municipais, seriam as empresas públicas ou estatais e também os órgãos de desenvolvimento regional, que cuidariam da coordenação das ações desses órgãos que cuidariam da execução. Competiria, portanto, ao governo federal lidar com o planejamento macro do país, envolvendo cada uma dessas regiões e o conjunto delas. E os governos estaduais, cumpriria os governos estaduais, além de participar do processo de desenvolvimento regional e de colaborar na execução, na coordenação das ações dentro do seu estado, daquelas ações relacionadas com o desenvolvimento da sua região, o governo do estado deveria, além desse trabalho, deveria também planejar ao nível do estado a estruturação com base em regiões estaduais. Cada estado deveria, digamos assim, eleger ou a partir de determinadas características próprias, quais são as regiões que deveria considerar para efeito do planejamento do desenvolvimento do estado. Então isso daí seria mais um elemento que seria considerado dentro do planejamento da região e do país como um todo. Mas isso não acontece. Então existe, digamos assim, lacunas em termos de desenvolvimento regional no país, existem lacunas em termos de desenvolvimento regional por estado, certo? De modo que a forma como o Brasil opera, do ponto de vista da gestão, realmente está totalmente defasada e incompatível com as condições exigidas para o momento. De modo que este modelo de gestão integrada do setor público no Brasil se contrapõe ao que prevalece na atualidade, no qual os governos federal, estadual e municipal são autônomos nas suas deliberações e ações. Existe também esse aspecto. Que, por exemplo, para mudar essa estrutura que nós estamos propondo, precisaria haver um projeto de emenda constitucional, na medida em que, pela Constituição Federal, pela Constituição de 1988, cada estado, cada município tem autonomia na gestão dos seus estados. Existe, por exemplo, uma proposta de desenvolvimento regional, ou de regiões metropolitanas, digo melhor, que até hoje nunca funcionou com efetividade. Não há estruturas de regiões metropolitanas. Por exemplo, há regiões metropolitanas no Brasil que estariam a exigir esse tipo de estrutura. Por exemplo, São Paulo, que tem a cidade de São Paulo, tem São Caetano, São Bernardo, Diadema, Guarulhos. Praticamente São Paulo e esses municípios estão todos eles interligados. Não tem sentido pensar na gestão desse espaço sem uma integração entre os municípios e a falta disso também. Então é necessário que haja uma estrutura que possibilite fazer com que regiões metropolitanas funcionem no Brasil. A Constituição de 1988 prevê isso, mas só que não foi colocado em prática, porque a ideia que se desenvolveu no Brasil é de que cada município, cada estado deve funcionar isoladamente, com pouca integração com os demais estados e assim por diante. Então, como eu disse, esse modelo de gestão integrada que eu estou propondo no setor público se contrapõe ao que prevalece na atualidade
no qual os governos federal, estadual e municipal são autônomos nas suas deliberações e ações. E politicamente são reativos à ideia de integração. Aí alguém perguntaria como fazer para integrar essas estruturas. A minha proposta é de que, para fazer com que essas estruturas governamentais atuem de forma integrada, é preciso constituir o denominado Estado em rede. O Estado em rede pressupõe a implantação de estrutura em rede, ou organização em rede, que é um tipo de macroestrutura organizacional que funcionaria segundo uma lógica de organograma circular, ou em forma de estrela, no centro do qual está a organização principal, isto é, o governo federal. Abaixo do governo federal estariam os governos do Estado, prefeituras municipais, órgãos de desenvolvimento regional, empresas públicas. Os objetivos e os planos operacionais dos componentes da estrutura em rede devem ser estabelecidos em conjunto. Para que haja integração é preciso que comece com a elaboração em conjunto dos planos por todos os seus integrantes. O funcionamento deste tipo de organização se apoiaria em modernos sistemas de informática e de telecomunicações, que permitiriam a gestão e o controle de todos os processos. Afinal de contas, nós estamos já vivendo a era da inteligência artificial. Não é possível que os governos continuem operando como no século XIX, que é o que está acontecendo no Brasil. Né? Com a estrutura organizacional do Estado em rede no Brasil, será possível maximizar o desenvolvimento dos seus polos econômicos atuais e potenciais e aproveitar o potencial de desenvolvimento endógeno de cada localidade e de cada região do país, com essa visão que nós estamos colocando. O governo federal deveria constituir sistemas de gestão para coordenar em conjunto com os governos estaduais e municipais as ações nas regiões abrangidas pelos polos de crescimento e desenvolvimento da economia nacional. Deveriam existir estruturas de desenvolvimento regional, conforme já lhes falei. E deveria haver um esforço conjunto entre as três esferas do governo, as forças econômicas, ou seja, o empresariado, e a sociedade civil, na promoção do desenvolvimento econômico e social. Operacionalmente, os integrantes de uma estrutura em rede se ligariam horizontalmente. Não seria, digamos assim, ligação vertical, de subordinação. Ligação horizontal é que, necessariamente, alguém que está num determinado ponto da rede tem que se reportar ao seu chefe, para do seu chefe chegar a um outro ponto da rede. Não, a ligação seria direta. Ou através dos que o cercam. O funcionamento democrático de uma organização em rede é medido pela real liberdade de circulação de informações em seu interior. E isso agiliza o processo. E, portanto, pela inexistência de censuras, controles, hierarquizações ou manipulação nessa circulação. As atuais possibilidades oferecidas pela informática, na rapidez da comunicação e na estocagem da informação, podem dar uma extrema eficácia a redes constituídas com objetivos específicos, assim como lhes assegurar efetivamente plena liberdade de circulação de informações. Uma rede pode interligar tanto pessoas quanto organizações. A estrutura em rede interligando no planejamento e na operação órgãos dos governos federal e estadual, de prefeituras municipais, órgãos de desenvolvimento regional e empresas públicas, deve ser a solução para tornar o Estado eficiente e eficaz no Brasil. Além de coordenar as ações em todos os níveis de governo, em cada instância regional, a estrutura em rede possibilitará reduzir os custos de operação do Estado. Aparentemente, as pessoas podem imaginar bem isso vai aumentar o custo do Estado.
Isso não necessariamente. Ela vai possibilitar reduzir os custos de operação do Estado e, consequentemente, minimizar a carga tributária sobre os contribuintes. Na medida que você utiliza a estrutura em rede, você vai, digamos assim, utilizar sistemas de informação avançados, como, por exemplo, a inteligência artificial, que vai efetivamente facilitar e tornar, digamos assim, as ações e os processos de decisão muito mais rápidos. Para realizar uma verdadeira revolução nos processos de trabalho do setor público no Brasil, torna-se imprescindível, entretanto, reciclar todo o funcionalismo público. Essa é uma tarefa fundamental também. Reciclar todo o funcionalismo público. Mudar toda a cultura hoje dominante no aparelho de Estado. E adotar uma política de remuneração do trabalho compatível com as novas responsabilidades. Quanto às empresas públicas, é preciso que a relação entre os seus dirigentes e os órgãos aos quais se reportam seja baseada em contratos de gestão. Através desses contratos, as empresas públicas obteriam autonomia relativa em relação ao Estado e assumiriam o compromisso de perseguir metas pré-estabelecidas de eficiência e eficácia. Se não forem bem-sucedidos, seus dirigentes seriam afastados de seus postos. O que se propõe, em síntese, é implantar uma estrutura organizacional no Brasil, do Estado no Brasil, em rede, a fim de que em cada município e região do país haja uma ação articulada e integrada dos governos federal, estadual e municipal, com a efetiva participação da sociedade civil de cada município e de cada região. Repensar a reforma do Estado no Brasil requer, portanto, uma ruptura com o paradigma ainda dominante, que privilegia o papel da tecnocracia na gestão governamental em detrimento da manifestação de setores da sociedade civil. É preciso que a sociedade civil esteja presente também nessa engrenagem toda que nós acabamos de expor. É preciso levar em conta a dimensão política da reforma do Estado, contemplando a participação de setores da sociedade civil através de audiências públicas, plebiscitos e referendos nas tomadas de decisão sobre as questões mais relevantes. Por exemplo, o plano de desenvolvimento do país, como de cada municipalidade, de cada estado ou de cada região, deveria ser submetido através de plebiscito à opinião, o plebiscito ou referendo à opinião da sociedade civil. A sociedade civil precisa se manifestar sobre se aceita ou não determinadas ações que forem propostas nesses planos. A ênfase na política requer fundamentalmente o fortalecimento das conexões do Estado com a sociedade e com as instituições representativas, expandindo também os procedimentos de cobrança e de prestação de contas, os meios de controle social externo, a transparência e a publicização dos atos do governo. Portanto, a reforma administrativa do Estado brasileiro, proposta pelo governo Bolsonaro, e nada é a mesma coisa. Confronte o que está sendo proposto pelo governo de reforma administrativa com o que estamos apresentando. De modo, meus amigos, se nós queremos promover o desenvolvimento do Brasil, não basta pura e simplesmente promessas ao vento, como muitos governantes fazem. É preciso que haja plano de desenvolvimento, formulação de estratégias e o delineamento de estruturas organizacionais que sejam eficientes e eficazes. É esta a proposta que eu faço e deixo para finalizar um grande abraço para todos. Até a próxima.